Eu queria agradecer o convite mais uma vez. A Ana é uma pessoa muito querida, né? E a gente já foi companheira ali no Grupo Espírita Fraternidade Francisco de Assis, de onde eu venho, e ela pediu que a gente entrasse nessa noite com um tema livre. Como sempre, os temas livres, eles trazem alguma dificuldade, porque a gente sempre fica naquelas, né? O que eu vou falar, né? E daí veio a inspiração também através de uma outra colega. Ela perguntou assim: Mônica, por que você não pega uma dessas palestras que a gente fez aqui e atualiza? Porque é sempre tão importante a gente falar sobre determinados assuntos, né? E aí veio a ideia do tema de hoje. Ana, se você puder compartilhar para a gente a telinha inicial. Bom, a nossa conversa hoje tem como tema "Tem de bom ânimo". Então, vem aquela pergunta: por que falar de bom ânimo, né? Então, eu acho que não precisa também de muitas explicações, né? A gente vem observando o nosso entorno e dentro da gente mesmo esse cansaço que a gente vem sentindo aí com quase 2 anos de pandemia, com restrições de todo tipo, né? Com muitos obstáculos em termos de política, de economia, a situação do mundo de uma forma geral vem se agravando em alguns aspectos, e isso tudo, no final das contas, né, no final desse período, que eu tenho percebido em mim e nas pessoas que me cercam, é justamente esse desânimo, esse cansaço, né, é sobre as nossas frustrações, né, diante dessa aparente vitória do mal. Então, achei que foi providencial a gente trazer esse tema do "Tem de bom ânimo", que se origina lá de João, capítulo 16 do Evangelho de João, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pode passar, né? Então, para começar a nossa conversa, só para vocês depois, se quiserem, tiverem curiosidade de olhar, o que eu sempre acho produtivo, né, a gente fazer esses links com o que a gente ouve. Está aí a bibliografia que foi utilizada para que a gente tivesse esse primeiro contato hoje, tá? As duas primeiras vêm aí do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira delas é do capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo. O item, se eu não me engano, é o item 5, que fala sobre o ponto de vista, que muda totalmente a nossa perspectiva quando você é uma pessoa que encara a vida como uma vida de fato eterna, né? Como se esse reino de fato ele fosse um reino de outro mundo, como se essa felicidade real ela fosse de outro mundo, numa outra existência, numa outra época, num outro lugar, e quando você tem a perspectiva de uma vida única, né? Quando a gente tem o foco no mundo material. Então, esse foi uma das referências que a gente trouxe. A segunda delas está no capítulo 5, tá? Bem-aventurados os aflitos, que é um trechinho ali que fala, item 25, sobre a melancolia, que também acho interessante a gente olhar, né? E a gente vai falar da melancolia porque é justamente o que a gente percebe nesse nosso personagem de hoje, que é o Bartolomeu, que a gente tirou ali do Boa Nova, o capítulo 8, que tem por título Bom Ânimo. E a gente vai perceber aí uma conversa que Bartolomeu trava com Jesus. E pode passar, Ana. E para quem não conhece, é a primeira pergunta que vem, né? Quem é Bartolomeu? Pode passar, Ana. Uma conversa muito bonita, aliás, como todo o livro Boa Nova, né? Não tem um capítulo desse livro que a gente lê, que a gente não faça uma reflexão profunda, que não chore, que não se emocione. Então, esse é um capítulo muito bacana, que fala sobre essa conversa que Jesus trava com Bartolomeu. Então, quem era Bartolomeu? A gente sabe que antigamente as pessoas não tinham sobrenomes como a gente tem hoje em dia. Então, normalmente elas eram designadas pelo nome filho de, né? Então, a gente também vai encontrar na própria Bíblia, o Bartolomeu ele é descrito como Natanael, ou seja, Natanael Bartolomeu. Então, era filho de Ptolomeu e que virou Bartolomeu.
Tá? Então, ele é descrito como um dos discípulos mais dedicados de Cristo, só que ele tinha uma característica muito particular, que era uma tristeza profunda. Né? Então, o que, que ele fazia? Como muitos outros discípulos de Jesus, ele era um pescador, portanto, ele tinha uma condição financeira pobre, né? Ele era de lá de Dalmanuta, uma cidadezinha dos arredores, e ele era um tanto quanto revoltado contra esse posicionamento, essa diferença, né, entre a pobreza, essa revolta contra a condição social que eles tinham, e ele observava já naquela época um aparente sucesso das pessoas que ele considerava impuras. Então, isso ficava muito na cabeça dele. Então, dentro do lar, ele era uma pessoa que tinha acabado de perder a mãe, né, tinha perdido a mãe na ocasião dessa conversa há pouco tempo, e ele tinha muita dificuldade de se relacionar com o pai e com os irmãos, principalmente. Eles acusavam ele sempre de vagabundo, de traidor da lei, né? Então, assim, eles tinham muita dificuldade de entrosamento familiar. Né? Então, isso tudo fazia com que o Bartolomeu assumisse uma postura bastante depressiva, né? Bem para baixo, derrotista, pessimista até. Mas ele era uma pessoa muito desejosa de justiça, de prosperidade para todos. Ele não se conformava muito com as injustiças que ele via no mundo. Então, ele começa a desanimar, né? Ele começa a assumir essa postura de tristeza, de melancolia. Então, essa conversa começa entre Jesus e Bartolomeu, quando num dia lá, que eles estavam na casa de Simão Pedro, e aí o Simão Pedro e a família foram fazer outras coisas, e aí Jesus aproveita essa oportunidade para chamar o Bartolomeu para uma conversa, e questiona ele, né, por que ele estava daquela forma, por que ele se sentia assim tão triste. E o Bartolomeu fala para ele, mestre, eu não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Quer dizer, ele se sentiu esperançoso com as palavras de Jesus. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A gente olhando isso parece, nossa, nada mudou. Né? Depois de tantos anos, parece que nada mudou. Então, ele se sentia confortável, né? Quando Jesus fala isso para ele, que o reino dele não era desse mundo, ou seja, o verdadeiro reino da justiça, do amor, da caridade, da verdade, ele começa a se sentir esperançoso. Só que, ao mesmo tempo, ele olha ao redor e fala, puxa vida, o mundo é tão desigual, né? Por todo lugar que eu olho, é isso que eu vejo, né? É o crime que cresce. Então, ele se sentia muito angustiado com isso. Mas passava, né? E daí Jesus fala para ele, fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas eu não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é desse mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? Ou seja, embora Jesus o tempo inteiro, durante a sua passagem, ele afirme isso por mais de uma vez, né, que o reino dele, que a justiça não se fará nesse mundo, né, não tão cedo, né, não nesse estágio, né, que a verdadeira felicidade ela está em outro local, em outro tempo, ele sabe e ele aceita essa missão de estender esse reino até para nós aqui, no nosso estágio evolutivo. E ele vem com essa certeza. Então, ele tenta dar uma injeção de ânimo no Bartolomeu. Né? E aí, quando a gente olha para a nossa terrinha aí, né, tem uma série de bibliografia, de mensagens espíritas que falam na tal da transição planetária. Né? Então, o que a gente observa? O mundo, agora, a Terra vai se transformar num planeta de regeneração. Né? A gente vai deixar de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração. E aí, quando a gente fica com essas imagens, essas mensagens na cabeça, e a gente olha para a realidade do nosso planeta, a gente começa a se questionar, né? Nossa, é tanto ódio, é tanta intransigência, é tanta violência, as coisas parecem tão erradas, né? As desigualdades sociais, elas são tamanhas
E a gente começa a se questionar, nossa, não é possível que isso seja uma realidade. Será que Deus perdeu a mão disso aí? Né? Será que ele perdeu o controle, perdeu as rédeas da criação? Então, vamos lá. E a gente se pergunta, quem é que são os que detêm a responsabilidade pela mudança? Né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, vamos pensar de cima para baixo. Né? Pode ir passando todo mundo, pode ir projetando todo mundo. Tem mais 4? Vamos lá. Né? Então, naturalmente, quando a gente se questiona, tem essas imagens na nossa cabeça, né? De quem são os maiores representantes, de quem são os governantes dos maiores países, né? Dos países mais poderosos, vamos dizer assim. Né? Será que é lá o primeiro-ministro da Inglaterra, da Coreia, né? Da Venezuela, do Japão, né? Os primeiros ministros, os presidentes desses grandes países? E aí, nesse último quadradinho, aí, tem uma interrogação, né? Será que quem detém a responsabilidade pela mudança são, de fato, as pessoas poderosas ou somos nós? Né? Cada um de nós. Vamos seguir. Então, o que Jesus fala para a gente? Fala para Bartolomeu, parece que está falando para a gente ainda nos dias atuais. Parece não, está de fato, né? Ele diz que o evangelho não é um evangelho de multidões, né? Ele não é um evangelho, a Boa Nova não é um evangelho de arrasto, né? O próprio Simão Pedro, ele é um pescador de almas, só que ele é um pescador de almas uma a uma, né? Ele não é um pescador que joga aquela rede de arrasto e pega multidões, né? Ele mostra para a gente que o evangelho, antes que isso aconteça, ele tem que florescer dentro de cada um de nós, né? No nosso espírito. E aí ele diz, o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Como é que isso acontece em nós? Né? Como é que a gente faz florescer o evangelho dentro da gente? Como é que a gente cultiva o que a gente já tem de melhor? É através das nossas atitudes do dia a dia, né? É através da honestidade, quando ninguém está olhando para a gente, né? Porque não é aquela honestidade que só acontece quando estão olhando, né? É honestidade quando ninguém vê. É através ali da nossa palavra, vigiar a nossa palavra, né? Tomar cuidado com os nossos pensamentos e com aquilo que a gente emite, né? É a nossa compreensão ante a fraqueza humana. Será que a gente é capaz, né, de quando a gente vê uma coisa errada, a gente ser capaz de não julgar, né, de não apontar o dedo, de não criticar o tempo inteiro? Né? Será que a gente é capaz de compreender essa fraqueza do outro? Porque a gente também tem essa fraqueza, né? Então é isso, fazer florescer o evangelho é ter essa compreensão. É a gente adotar o silêncio diante da ofensa gratuita. E até me dá vontade de rir, porque eu acho que é a coisa mais difícil, né, gente? Quem é que gosta de ser acusado de algo que não fez? Quem é que gosta de... consegue, né? Nem gosta, gostar ninguém gosta, mas quem é que consegue, diante de uma ofensa, ficar calado? Né? Então, haja paciência, haja evangelho, para que a gente consiga, de fato, calar o nosso orgulho, a nossa vaidade e silenciar diante de uma ofensa gratuita e entender que aquele irmão que está te ofendendo, na verdade, não está bem. Né? Então, é diante da nossa mansidão, né? Como é que a gente recebe tudo isso? Né? Então, fazer florescer o evangelho é ser manso diante disso tudo, mais humana, e através da nossa fé. Né? Ela parece que nos últimos tempos está sendo posta à prova o tempo inteiro. Né? A gente vê que não é uma coisa recente. Né? De tempos em tempos a humanidade passa por esses sufocos aí. Pode seguir, Ana. Então, Jesus continua advertindo Bartolomeu, né? Nesse diálogo ele continua chamando a atenção. Observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, não é verdade, gente? Na obcecação da sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos. Olha como a gente faz bobagem, né? Sem enxergarem a fonte cristalina, a
estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, o que Jesus está dizendo para Bartolomeu? A gente é tão imediatista, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo do nosso jeito, que a gente acaba fazendo um monte de bobagem, a gente acaba se machucando, e a gente perde uma oportunidade enorme de observar tudo isso que ele está colocando aí, né? A fonte cristalina, a estrela caridosa, o perfume, a palavra, tudo isso que Deus dá para a gente são ferramentas para que a gente possa passar por essas provações, né? Só que a gente é tão estabanado, a gente quer as coisas tão do nosso jeito, que a gente acaba passando batido por tudo isso. Pode continuar, Ana. Então, o que ele diz para a gente? Cada um enxerga a vida como quer ou como pode, né? Então, a gente precisa prestar atenção no que, para onde a gente direciona os nossos olhos, para onde a gente direciona o nosso coração, com quem a gente está partilhando o caminho, né? Quem eu quero do meu lado, né? Isso tudo é muito importante. Só que aí a gente se pergunta, ok, Mônica, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, mas não é fácil. O que acontece quando a gente se depara com isso tudo aí? Para onde a gente olha, a gente vê a poluição das águas, a gente vê aí nessa tragédia horrorosa de Brumadinho, esse estouro, né, desse reservatório de lama que matou um monte de gente, todas essas alterações que acontecem climáticas, que não é brincadeira, né? Ainda tem gente que nega isso, né? A gente tem o degelo, a gente tem esses furacões acontecendo em locais onde não aconteciam, a gente tem as queimadas, muitas vezes criminosas, essa vergonha da seca, né? Que já era uma coisa para estar resolvida no nosso país e em outros locais também. A gente vê a ganância do homem aí, com essa fome do petróleo, do dinheiro, sem cuidar do planeta. A gente vê as guerras, a gente vê a violência urbana quase que banalizada, né? A corrupção, que a gente vê o tempo inteiro essas coisas acontecendo. Então, a gente se pergunta o que acontece, né? A fome, a miséria, né? Então, como é difícil, Mônica, a gente manter o bom ânimo quando a gente se depara com todas essas desgraças o tempo inteiro acontecendo no nosso planeta. Então, vamos lá, Jesus volta a conversar com Bartolomeu. A vida, Bartolomeu, é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia, ou seja, isso não é só para você, é para todos nós. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso, mas ouve-me bem, Bartolomeu, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Vê se não é exatamente isso que a Ana leu ali no nosso Minutos de Sabedoria, né? É isso daí, né? A gente tem uma pontinha aqui de oportunidade para falar uma palavra amiga, para agir de uma determinada maneira, e a gente acaba descobrindo que dar é muito melhor do que receber, né? Então, tá aí a chave. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Ou seja, de novo, ele falando, olha, a gente é muito imediatista, a gente perde a oportunidade de fazer crescer dentro de nós esse evangelho, o que a gente já traz de bom, né? O que a gente já aprendeu. Então, não é a paralisia, não é o derrotismo, não é o desânimo. Ana, pode passar. Não é nada disso. A gente não chega a lugar nenhum com essas coisas. E a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Pode projetar, Ana, pode passar. Essa é uma grande advertência, né, do plano espiritual para a gente. Que tudo acontece por obra de Deus. Tudo acontece obedecendo um plano. Que plano é esse? É a nossa evolução. E a gente não pode esquecer nunca que Jesus é o governador do nosso planeta. Né? Então, desesperar nunca, paralisar nunca, desanimar nunca. E aí a gente traz aqui para vocês um pequeno, pode passar, Ana, um pequeno exercício de reflexão que eu aconselho vocês a fazerem hoje à noite, né? Na hora que forem dormir aí, nas suas preces noturnas, né? Quem sou eu? Né? Quando uma decepção amorosa bate à minha porta, quando um amigo me desaponta,
né? O quanto a gente projeta nos outros os nossos desejos, né? E o quanto a gente se decepciona, porque a gente nunca lembra que o outro não pode dar aquilo que ele não tem, né? Então, quem sou eu quando essas coisas acontecem comigo? Quem sou eu quando um insucesso profissional acontece? Né? Será que eu, diante de um insucesso, eu vou culpar todo mundo, eu vou culpar alguém pela minha infelicidade, ou eu vou reavaliar os meus passos, eu vou mudar os meus rumos, eu vou aprender com o meu insucesso? Quem sou eu quando o orgulho e a vaidade são feridos e quando eu sofro uma injustiça? De novo, eu falo para vocês, talvez isso seja o mais difícil em nós, né, no nosso estado hoje evolutivo, né? É calar o nosso orgulho, é calar a nossa vaidade, esse orgulho ferido, e quando a gente sofre uma injustiça, né? A nossa tendência é jogar sempre a culpa no outro, no próximo, mas e a gente? Né? O que a gente faz para calar isso, para vencer esses grandes vícios que a gente tem? Quando a doença visita o meu corpo, qual é a minha postura? Né? Eu sou uma pessoa que entendo e aceito essa doença e busco me tratar, e busco melhorar, e busco ter uma outra posição, uma disposição mental, ou eu sou aquela pessoa que se entrega, que acha que está tudo errado, que eu vou morrer mesmo, né? Quem sou eu? Né? Quando a morte surpreende a gente, quando a gente tem um parente, um amigo, um amor que vai embora, né? A gente, de fato, coloca o evangelho aqui dentro, a gente, de fato, entende os nossos ensinamentos espíritas, a gente compreende a função da vida, ou a gente se desespera, a gente se revolta, a gente xinga Deus e todo mundo. Né? Quem somos nós? Então, a gente trouxe aqui esse destaque, né, do capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, onde os espíritos dizem o seguinte: a ideia é clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir. Olha como nos falta fé, né? Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena, né? Quando a gente vê tudo isso acontecendo, essas injustiças, essas coisas que a gente acha que são muito erradas, né? Se a gente tem uma perspectiva de uma única vida, né? De que a gente tem que viver o hoje, de que a gente tem que se apegar ao que é material, a gente vai ter muito mais sofrimento do que se a gente encara isso como uma simples estada. Então, esses obstáculos, essas vicissitudes, elas passam a ser vistas por outro prisma, né? A gente passa a encarar as coisas com mais facilidade. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que lhe rodeia. Tanto o mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância vai adquirir aos seus olhos. Assim, é um alerta dos espíritos. Pode passar, né? Então, Bartolomeu segue no seu colóquio com Jesus: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Essa é uma pergunta que eu acho que nós espíritas fazemos o tempo inteiro, né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente compreenda, será que a gente precisa ser forte o tempo todo? E aí Jesus diz para ele: a verdade não exige, Bartolomeu, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança, como a gente precisa, devem ser traços constantes das suas atividades cada dia, né? A gente tem que imprimir essa alegria em tudo. Porque nos firmarmos no pesadelo de uma hora, quer dizer que é a nossa vida na Terra, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Pode ir, Ana. Isso é uma indicação, quem não viu esse filme, é muito interessante, é um filme chamado Deus Não Está Morto, Uma Luz na Escuridão. Isso é uma história de um pastor que ele tenta a todo custo manter a igreja dele dentro de um campus universitário, e ele passa por uma série de dificuldades, né? E aí ele pergunta para uma amiga num dado momento desse filme: tudo bem se sentir, tudo bem se eu não, eu estou me sentindo quebrado e me sinto culpado por isso, né? Então será que Deus vai me julgar por isso, né? Por eu não estar
fortalecido na fé, porque ele era um pastor, afinal de contas, e aí ele se questiona, ele começa a se sentir culpado porque ele está esgotado, ele não aguenta mais, ele está cansado. E essa amiga vira para ele e fala o seguinte: tudo bem se sentir quebrado, significa que Deus ainda está te moldando, né? Então, se a gente transpuser isso para a nossa realidade, tudo bem, a gente não tem que ser forte o tempo todo, a gente não tem que estar ligado nos 220, rindo de tudo o tempo todo, né? A gente tem que sim que conservar o bom humor, a alegria, entender que todas essas coisas são passageiras, né? E esse é o verdadeiro sentido, mas é óbvio que como seres humanos a gente vai ter um momento ou outro que a gente vai deslizar. Então, outro trechinho que a gente traz para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo também, quando fala da melancolia, porque, lembrando, Bartolomeu era melancólico, né? Lembrai-vos que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, que dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou, se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. E ele vai mais além nesse mesmo trecho. Ele diz que tudo isso passa, né? Então, de novo, essa injeção de ânimo aí, né? Se você está entristecido, se você está melancólico porque você está frustrado, né, de não ver as coisas acontecerem, pensa nisso, né? Todos nós temos uma missão, seja ela cuidando do nosso lar, dos nossos familiares, ou desempenhando obrigações de trabalho, de toda ordem, enfim, né? Vez por outra, a gente vai se sentir dessa forma, mas olha, passa, tá? Isso tudo passa. Então, só para a gente, a título de curiosidade, né, a palavra ânimo vem do latim animus e significa alma e espírito, vida. Né? Então, por que a gente trouxe isso para vocês? Né? Que ânimos, em diversas culturas, fala daquilo que é imaterial, que não é físico, né? Que forma a identidade, o caráter, né? Que fala dessa força vital, né? Da alma em si. Então, pensem, quando a gente pensar em desânimo, pensem nas consequências disso, né? O que significa você estar despido da sua própria alma, do seu espírito. Pode passar, Ana. É isso aí que acontece, gente, né? Toda vez que a gente se sente desanimado, que a gente se deixa abater por esse desânimo, invariavelmente a gente vai se sentir solitário, a gente vai sofrer muito mais com as coisas, né? Elas ganham uma perspectiva muito maior, a gente vai acabar adoecendo, e essas doenças podem ser físicas ou mentais, ou ambas, né? E às vezes desencadeando até para processos bem perigosos de depressão, que eu acho que é o grande mal do século. Então, quais são as dicas que a gente tem, né, para conservar esse bom ânimo? Sua vida lhe pertence, não delegue a outras pessoas, né? Toma as rédeas da sua própria vida, é você que manda, tá? Perceba que os obstáculos do caminho, inclusive aquelas pessoas que lhe cercam, né? É aquele chefe difícil, é aquela pessoa que vive te chateando, que vive te perseguindo, é o parente difícil. Todos eles são ferramentas para o nosso processo evolutivo, né? Então, assim, a gente não está aqui no paraíso, no mar de rosas. E essas pessoas estão aí para nos ajudar, burilar o nosso espírito. Lembrar que se a gente desanima, né, a gente abandona o nosso corpo de vitalidade, a gente se abandona, a gente está abrindo aí espaço para que ele seja ocupado. Né? Então, se a gente não cuida dos nossos pensamentos, se a gente não cuida das nossas vibrações, alguém vai chegar por perto aí e vai tomar conta dessa situação. E aí a gente pode abrir precedentes para um processo de obsessão até. Lembra que sempre Deus lhe concedeu o livre arbítrio, né? A decisão sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua postura, seu estado de humor, depende de você. E coloque alegria em tudo que você fizer. Então, vamos lá? Terminando. Como é que termina essa história, né? Então, depois desse colóquio com Jesus, o Bartolomeu vai para casa, né, já madrugadinha e tal, e aí ele vai pensando e vai observando as estrelas, vai percebendo lá que o lago de Genezaré estava mais brilhante, ele vai meditando sobre aquilo tudo,
E já chega em casa já na madrugada. E de novo ele chega em casa, os irmãos acusam ele de vagabundo, de mau filho, de traidor da lei, né? E aí ele olha aquilo tudo da mesma forma o pai dele, né? Um monte de imprecação, acusa, escorraça. E ao invés dele se revoltar e se entristecer com isso, ele finalmente, depois dessa conversa com Jesus, ele olha para aquelas pessoas e percebe que nem o pai e nem os irmãos conheciam Jesus como ele conhece. E, portanto, eles não podiam dar aquilo que eles não tinham. Né? Então, quando ele pega mais tarde a sua rede para o trabalho, ele vai para o trabalho mais feliz, ele vai mais disposto, ele não briga mais com os comerciantes por causa dos peixes, do valor dos peixes, que ele fazia muito, e todo mundo que se acerca dele naquele dia percebe essa mudança de disposição mental, ele está sempre com uma palavra amiga, com uma palavra de bom ânimo para todo mundo. Então, no sábado seguinte, quando Jesus se reúne de novo com eles, e aí dá início à fala que gera o capítulo 16 do Evangelho de João, eles se entreolham e aí ele começa a perceber, assim, essa lição já foi aprendida, né? Pode passar, Ana? Então, só para a gente terminar aí com uma paginazinha breve de André Luiz, pode ir passando, Ana. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Como faz bem isso, gente? Às vezes a gente está no sufoco, abre uma página rapidinho ali, porque com certeza os espíritos vão te intuir com alguma coisa boa. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual, né? Tenta não ficar tão perto de pessoas negativas o tempo todo. A gente está para baixo, você ainda vai se juntar para juntar força, né? Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Seguindo. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens de desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante através de problemas e lutas na aquisição da experiência. E de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Essa página aí é do livro Busca e Acharás, é uma página do André Luiz para gente. Então, só para encerrar, né, esse capítulo de João 16, versículo 33, Jesus fala para gente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, se ele venceu, a gente também pode. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, e que tenham aproveitado esse momento aí para reflexão. Né? Tem sido muito difícil para todos nós, tenham certeza disso. Né? A gente olha às vezes e pensa assim, nosso mundo está louco. Né? Mas vamos manter a fé, vamos manter a esperança, vamos nos conscientizar de que Jesus está no leme desse barco, ele é o governador desse planeta, que nada saiu do prumo, né? A gente está onde deve estar, na situação que a gente está, com as pessoas que a gente partilha esse caminho, e vamos seguir com fé. Tá? Uma boa noite para todos vocês.